Gente, é impressionante a quantidade mesmo de acidentes que a gente tem mostrado aqui, principalmente numa segunda-feira, pós o final de semana ou pós um feriadão, sempre tem notícia de acidente. E o mais triste, acidentes com mortes, né? As pessoas parecem que não se atentam aí, é muito um sentimento que dá aquele sentimento de que com ela não vai acontecer. E não é assim, a gente tem cuidado, tem que ter cuidado. Para falar mais sobre todo esse assunto, eu recebo aqui o especialista em gestão e planejamento de trânsito, o Jean Damas, que está ao vivo aqui comigo nos estúdios da TV Brasil Central. Jean, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, grande prazer estar aqui para poder tirar algumas dúvidas. Isso mesmo, a gente mostrou ali na reportagem da Andressa vários acidentes que aconteceram. E um que chamou a atenção, que foi até quando a gente resolveu te convidar para vir aqui para falar, foi esse acidente que aconteceu no final de semana em Goianápolis, na GO 415, em que 8 pessoas morreram aí numa batida frontal entre um Voyage e um Gol. Tem as imagens desse acidente, Bruna? A gente já estava analisando aqui, enquanto você estava assistindo a reportagem em casa, eu estava já conversando com o Jean aqui. Jean, na sua visão como especialista de trânsito, claro que a polícia vai investigar, definir exatamente as causas do acidente, mas aí a gente pode ver que saiu uma faísca do Gol, que ele perdeu a direção do veículo e que dessa forma ocasionou ali a batida de frente com o Voyage. Mas tem um outro ângulo também, que a gente vê que o Voyage, quando ele viu o Gol perdendo a direção, ele cortou para a contramão, talvez no intuito de tentar desviar, enfim. Na sua opinião, o que você acha que pode ter acontecido ali? E você acha que a decisão ali do Voyage em tirar para a contramão foi uma decisão que realmente levou aí a um acidente ainda mais grave, um acidente ainda pior? Então, várias coisas precisam ser analisadas no acidente de trânsito. Geralmente, a velocidade ela está vinculada a acidentes graves. A velocidade tem sido o maior vilão nos dias de hoje em relação a sinistros de trânsito, que é o nome mais apropriado para os dias de hoje. A imagem é escura, então não dá para você ter noção completa daquilo que está em volta, daquilo que nós falamos de estrutura viária, da estrutura urbana que tem ali. Ali pode ter acontecido várias coisas. O condutor está usando o aparelho celular, que é algo que tira a atenção, tira a capacidade do condutor em dominar de forma adequada o veículo em que ele está. Pode ter problema no leito da via também, em que, por causa talvez de falta de drenagem, você não tem um meio-fio, você não tem um guarda-reio, né? Você não tem uma defensa ali para proteger esse veículo que sai. E ao mudar, né, o lado direito do seu carro ali de nível, talvez acessando a terra, ele volta de uma vez, ou o carro descontrola, ele não tem a habilidade necessária para controlar esse veículo e acaba invadindo a pista contrária. Em relação ao Voyage que você disse, o melhor é diminuir a velocidade, né? Porque você nunca sabe ao certo qual que vai ser a reação do veículo que vem do outro lado, se realmente ele vai acessar a contramão, se ele vai conseguir parar, se ele vai conseguir voltar para a sua faixa, né? Se ele vai, de repente, para a área lindeira do outro lado da via. Então, sempre diminuir a velocidade, tentar parar o veículo, tentar se proteger e tentar, ao máximo, andar de acordo com as normas de circulação em parada, obedecendo a sinalização viária do local. Esse outro acidente que a Andressa citou aí na matéria era um acidente em que a visibilidade estava comprometida, apesar de ser dia, tinha uma cortina de fumaça ali na via que ocasionou um acidente porque os caminhões, os carros, uns não se viam, não viam os outros, né? Qual a orientação para esse momento? A gente está dirigindo, às vezes tem uma neblina, estou sem visibilidade, tem uma chuva muito forte. Sem visibilidade, você deve parar o veículo. Você para, você estaciona até que você tenha visibilidade para dirigir, né? Não dá para dirigir um veículo em campo cego, né? Um veículo tem um peso elevadíssimo que em um confronto alguém vai ficar ferido e acima de 60 km por hora. A chance de morte em caso de atropelamento passa dos 90%, então pare. Né? Se der para caminhar em velocidade baixa, vai em velocidade baixa. Se você não consegue visualizar acima de 20 metros à sua frente, você não tem condição nenhuma de dirigir, né? E pode ter um obstáculo na pista
à frente, seja um animal, seja uma pessoa, seja um outro veículo, seja um buraco, né, que pode ter se aberto ali por causa de erosões. Então, a direção defensiva é sempre isso, você precisa pensar que coisas atípicas, que situações atípicas podem acontecer e você precisa estar resguardado para ter tempo de imobilizar o veículo, de estacionar e evitar o sinistro. A gente até falando da questão de velocidade, da questão de atropelamentos, um exemplo é a questão do centro aqui de Goiânia, né? O centro de Goiânia antes não tinha um limite de velocidade que era de 40 por hora, que é o estabelecido lá hoje em dia. E muitas vezes a gente trouxe aqui muitas notícias de atropelamentos, mortes, acidentes com motociclistas, o que reduziu drasticamente com essa decisão de reduzir também o limite de velocidade ali na região. Claro, o que mudou lá, não, como você mesmo disse, não foi a estrutura urbana, não foi a sinalização, e sim a questão do limite máximo de velocidade, que é aquele que convencionou-se de zona 40, em que praticamente os acidentes zeraram e o número de mortes a gente pode dizer que zerou. Na maioria dos anos você não tem nenhuma morte sequer por atropelamento no centro de Goiânia. Isso aponta que em uma velocidade menor o cidadão ele consegue ter um controle melhor sobre o veículo, ele consegue ter reações mais seguras em pedestres que trafegam fora da faixa de pedestre, objetos que possam cair na via, estrangulamentos da via que acontece através do grande número de veículos que você tem na via e você tem uma direção tranquila, uma direção segura e você não se assusta com aquilo que acontece na via e aí se diminui drasticamente os acidentes. Ô Jean, muito tem se viralizado aí nas redes sociais vídeos de dicas de segurança e em relação à questão daquele sistema das rodovias de pare e siga. Certo. Quando você para, você geralmente fica parado com vários carros ali numa fila, né? Sim. Aí eu vi alguns vídeos em que a orientação das pessoas nesses vídeos é rotacionar, virar ali o volante para a direção que não vá embaixo do veículo da frente, porque porventura se alguém bater na sua traseira, o volante está virado, você não vai para frente, para a traseira do outro carro, você vai para fora, né? Essa é uma boa dica a ser seguida? Olha, você precisa avaliar muito a estrutura urbana também, não apenas se tem um veículo à sua frente ou se vem um veículo atrás, né? Do lado direito, por exemplo, você pode ter um rio, você pode ter uma ribanceira, né? Uma montanha, você pode ter pedestres, você pode ter trabalhadores. Então, quando você para naquele tipo de local, a melhor coisa é você guardar a posição normal, natural do veículo. Manter uma distância da frente? Você mantém uma distância segura, né? Você está com o carro imobilizado, teoricamente os veículos que vêm atrás vêm uma velocidade um pouco menor, porque geralmente você tem trabalhadores da empresa, da concessionária, que avisam que está tendo algum tipo de problema ali na frente para baixar a velocidade, para que você não tenha consequências ainda maiores. Ter uma colisão traseira e ser arremessado no veículo da frente é uma situação muito ruim, muito difícil, já passei por esse tipo de acidente, mas ser arremessado para fora da via, como você disse mesmo, se tiver uma ribanceira, as consequências elas podem ser extremamente graves. É claro que o próprio nome já diz, é um acidente, ninguém quer que aconteça, entretanto existem sim decisões que contribuem para que esse acidente aconteça. Na verdade, até a nomenclatura nova que se utiliza é sinistro de trânsito, porque acidente é tudo aquilo que não poderia ser evitado, né? E o sinistro, por diversas formas, poderia ser evitado. Seja pela manutenção do veículo, seja por uma condução defensiva, seja pela moderação da velocidade, ou seja pela própria mudança da estrutura viária. Então, em locais que você tem muitos acidentes, o poder público ou a concessionária da via, da rodovia, ela precisa atuar de maneira enérgica para baixar a velocidade daquele local para evitar mortes, né, o sinistro naquele espaço. Né? A OMS, a ONU, até nessa década de diminuição de mortes em acidentes, tem estado muito preocupado com isso e aponta a gestão voltada
justamente para baixar a velocidade, para diminuir os sinistros, para diminuir as mortes, como fator primordial em relação à mobilidade. Tá certo. Então, eu conversei aqui com o Jean Damas, ele que é integrante do MOVA-se, que é o Fórum Nacional de Mobilidade e também especialista em gestão e planejamento de trânsito. Jean, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Estamos à disposição, o MOVA-se quer cooperar sempre que for necessário em relação a assuntos de trânsito, mobilidade, transporte. Estamos disponíveis. Obrigado, bom dia para você. Eu que agradeço.